Meus caros, hoje nós vamos trocar uma ideia muito franca e sensata e direta de homem para homem. No caso de homem para homens, né? Meninas, vocês que acompanham, cara, fiquem à vontade para trocar essa ideia. Só que eu já adianto que vai ser uma conversa muito clube do bolinha, né? Porque a gente vai falar de filme adulto, tá? E como assistir filminho adulto pode literalmente, mano, fazer um estrago no seu cérebro no longo prazo. Porque a gente tá falando de carga dopaminérgica, de você acostumar o seu cérebro a receber estímulos que não condizem com a realidade e, sobretudo, que vão acostumar você com uma expectativa extremamente irreal em comparação com o mundo prático, tá? Vamos separar isso aqui em tópicos, então eu já vou adiantando pra você ficar até o final, porque o último tópico é simplesmente, cara, absurdo, velho. Absurdo. Quando eu tava fazendo as minhas pesquisas, nunca me ocorreu que isso era uma coisa que podia acontecer com o camarada que assiste filminho. Eu vou separar em tópicos, tá? Primeiro tópico do porquê você deveria parar, irmão. Primeiramente, torna as outras garotas desinteressantes. Olha só, quando você abre uma abazinha lá no Hub, né, aquela questão toda, você é exposto a um cardápio interminável, cara, de peles perfeitas, de corpos voluptuosos perfeitos, sem uma mancha, cara, aquela coisa toda angelical perfeita. Sendo que, no mundo prático, quando você vai ver, diz pra mim, quantas meninas vocês conhecem no mundo prático, vocês veem e falam assim, velho, essa menina é perfeita? De repente o pessoal aí mais rico, de elite aí, acostumado a alta classe, de repente esses caras vão ter acesso a esse tipo de mulheres, mas quando nós falamos do afegão médio, né, o cara que tem que trabalhar, estudar, vai conhecer aquelas meninas também ali da baixa, que tem que estudar, trabalhar, esse camarada vai estar lidando com uma expectativa versus realidade extremamente distoante. E isso é complicado porque você vai estar condicionando o seu cérebro a ter, né, a imagem feminina, enfim, na hora, lá no ato, como uma questão, sendo que na realidade é outra questão. Isso vai gerar uma frustração em você, uma insatisfação tremenda em relação, de expectativa versus realidade. Essas atrizes, cara, elas são escolhidas, cara, a dedo, já na intenção de fisgar a sua atenção, de fazer você ter aquele estímulozinho de recompensa, sabe? Porque mexe ali com a sua vontade, o seu sonho de ter aquela ninfeta perfeita e tudo mais. E isso vai frustrar você, porque a realidade ela é bem diferente, vocês podem acreditar. Número 2, meus caros, super estímulos incompatíveis com a realidade. Isso aqui é um bocado complicado, velho. Dentro das camadas mais obscuras desse site, eu fico muito feliz de nunca ter tentado ir mais a fundo que o superficial, o clichê. Você vai encontrar filmes com situações narrativas, né, que simplesmente são incompatíveis com a realidade do mundo prático, com as garotas comuns no mundo real. Essas fantasias, né, essas narrativas, histórias bizarras, elas vão acender em você o desejo de reviver no mundo real aquilo que te deu aquela carga de estímulo, sabe? Isso não é brincadeira, velho. Isso acontece de verdade. Eu sei porque eu já tive isso acontecendo comigo bem na época do meu primeiro relacionamento, quando eu mais assistia esse tipo de coisa. E aqui eu falo, cara, de, por exemplo, cenas em grupo, ou então historinhas, sabe, narrativas bizarras que completamente vão, mano, no outro extremo, velho. Que isso não acontece jamais no mundo real. Sem falar de roteiros que pintam um comportamento feminino que, mano, é absurdamente ridículo. Não tem nada a ver com o comportamento feminino normal. Tipo, onde é que já se viu, tá ligado? Um camarada entregador de pizza batendo na porta de uma madame rica e de repente ser convidado pra entrar e de repente lá o cara acaba se encontrando com outras pessoas e rola uma loucura. Mano, cuidado com o que vocês andam jogando pro seu cérebro em termos de estímulo, porque é muito melhor ficar, no mundo real ali, no 1 a 1, questão prática ali. O normal, cara, o normal, tá? Sem contar que, quando a gente era mais moleque, né, pelo menos comigo eu via muito isso acontecendo, o pessoal achava, né, tinha essa ilusão de que, assistir, né, o filminho lá e tal, e jambrar uma, era uma boa forma de você simplesmente treinar o seu cérebro pra ficar preparado para o H. Só que isso não me parece ser lá muito sensato, porque pensa bem, o fato de você condicionar o seu cérebro a se estimular vendo aquela cena no qual você está vendo pessoas e não é você participando, não necessariamente significa que você vai conseguir fazer o seu cérebro se sentir estimulado quando a questão prática se suceder na vida real, com todas essas questões reais que são bem diferentes do que é pintado nas cenas lá dos filminhos, tá? Terceiro tópico, meus caros, e esse aqui, velho, é bem problemático, cara. Interpretação errônea do sexo.
Sim. Uma situação, cara, bem clichê, sabe? Você é sua namorada ou você ali é sua ficante, né? O contatinho. A situação 1 a 1 ali, né? É bem diferente do que é pintado, cara, nos filmezinhos lá, enfim, dos hubs da vida. O pessoal gosta muito de coisas bizarras, sabe? E quando você opta, né, por aquelas situações, sabe, mais punk, hardcore da coisa, né? Você tá lidando com a romantização do sadismo, com a romantização da humilhação. Você tá lidando com a questão, sabe, do egoísmo, sabe, no ato, enquanto que a gente sabe que uma situação de intimidade entre duas pessoas envolve sabe, se atentar às necessidades do outro e vice-versa. Mas também pinta, cara, uma situação performática de homens e mulheres que simplesmente não condiz com a realidade, tá? E aqui eu falo de simplesmente de acharem que, né, que a tua parceira vai gostar das mesmas bizarrices que você vê naqueles filmes que são simplesmente coisas, mano, doentias, assim como você achar que você vai ser o super-homem na hora H. Olha que interessante. Eu tava fazendo as pesquisas e, cara, olha só que bizarro. A duração média de um homem comum no ato, e quando eu falo ato eu não conto o preliminar, eu conto o ato em si, né, enfim, a brocação, gira em torno ali de 5 minutos e meio a 6 minutos, tá? Podendo chegar a 7 minutos e não se surpreenda se você passar dos 10 minutos, tá? Mas o normal gira em torno ali de 5 a 7 minutos, tá? Enquanto que nos filmes os caras, mano, são máquinas, tá ligado? Os caras duram às vezes mais de 30 minutos, cara. E você fica com aquela sensação de que, não, pô, o normal era ficar esse tempo todo. E você vê muitos caras comentando aí em vídeos falando, porque dura 1 hora, comigo tem que ser 1 hora. Cara, olha só, isso não é a normativa. Eu sei que há situações de homens que realmente conseguem, mas isso não é o normal. O normal fica nessa média aí, entre 5 a 7 minutos. Num dia bom ali, 10, 15 minutos, tá? Mas não pense você que você tem um problema só porque você não consegue durar, tipo, mais de 10 minutos, tá? Você não precisa lá acionar o Boston Medical Group, sabe? Falar assim, pelo amor de Deus, eu acho que eu tenho ejaculação precoce. Só porque você não consegue ficar mais de 10 minutos toda vez. Tipo, consegue perceber como a expectativa versus realidade ela é bem diferente do que é pintada lá no filminho, né? Pois é, cara. O quarto tópico, fuga da realidade, tá? Aqui eu falo mais pros mais jovens, que às vezes são ociosos, ficam em casa, pai e mãe vão trabalhar, o cara tem acesso, mano, ó, na palma da mão tem celularzinho, tem internet lá, Wi-Fi. Maluco pinta, tá ligado? Cenas simplesmente distantes da realidade. Então, se o cara tá passando por um problema, mente vazia, oficina do capeta, o cara vai lá, já pensa no hub. Tá meio frustrado, pensa no hub. Lembra da menininha que ele gosta, vai lá, pensa no hub e vai, enfim, né? Gembração o dia inteiro. Tempo que ele poderia estar investindo, por exemplo, em aprender um idioma. Tempo que ele podia estar investindo em iniciar um negócio na internet. Vender, sei lá, infoproduto. Ou então fazer um cursinho, estudar. Enfim, se desenvolver, né? Puxar um ferro também, né? O cara acaba usando os hubs da vida como subterfúgios para fugir de uma realidade que ele não gosta. Ao invés de ele simplesmente aprender a peitar o mundo e se desenvolver, cara. Porque o tempo não espera e a sociedade ela não é, sabe, um docinho de coco com os homens. Quinto tópico, meus caros. Te impede de conhecer garotas no mundo real. Aqui eu falo basicamente de gatilhos de recompensa, tá? Você, quando tá nessa situação de escassez, o mais comum é muitos caras que têm vontade de conhecer garotas, eles não o fazem muitas vezes porque, olha só, eles às vezes preferem acessar um sitezinho lá, um hub, e, velho, simplesmente girar ali um catálogo e escolher uma situação, porque o nosso corpo, o corpo do homem, quando se trata de estímulos nessa questão toda, o nosso corpo entende claramente a diferença de você ter uma parceira real e a sua mão. O nosso corpo consegue perfeitamente entender a diferença entre uma coisa e outra. Só que o nosso cérebrozinho, esse desgramado, ele não diferencia, tá ligado? Porque quando a gente pensa em gatilho de prazer, tipo, pensei na ideia, bum, estímulo, dopamina. Ele não diferencia uma coisa da outra. Você pensar em buscar, sabe, um filme que vai te estimular, ou mesmo você estar com uma parceira, o nosso cérebro, ele entende a coisa muito parecidamente, tá? E isso é complicado, porque isso te desestimula. Porque enquanto para conhecer uma garota você tem que meter um shape da hora, você tem que ser um cara interessante, ou tem que ter grana, sabe, para você acessar bons lugares, tem que buscar conhecer, né, quebrar o medo da rejeição, sabe, quebrar a timidez. Pra muitos caras é muito mais fácil permanecer ali mesmo em casa, tá ligado? E, eu abro aqui um hub, alivio a minha atenção e é isso. Só que isso é complicado, porque, velho, você vai ficar preso nisso até quando? Até quando você vai ficar preso nessa de, toda vez que eu estiver aqui eu sentir vontade, ou eu vou no hub, ou no melhor cenário, vou, enfim, pagar uma profissional. Quando é que você vai simplesmente, sabe, buscar desenvolver a sua masculinidade e exercer, sabe, o ser homem, conhecer pessoas, conhecer mulheres, exercer, sabe, o seu instinto masculino?
Pois é, cara. Muito pelo contrário. Você assistindo esse tipo de conteúdinho aí, você simplesmente se dando essas recompensas rápidas, superficiais. Cara, eu sei que eu posso te dizer isso com total propriedade, porque eu me senti assim. Você se sente fracassado, se sente um cara perdedor, porque enquanto tem caras que estão vivendo o mundo real, você tá simplesmente sucumbindo ao mundo virtual e, cara, se sentindo sozinho, isolado e perdedor. Agora, o sexto tópico, ai meu Deus, esse aqui foi um soco na minha cara. Eu falei, mano do céu, como é que eu nunca tinha percebido isso, cara? Assistir filminho adulto, meus caros, pode fazer vocês desenvolverem fetiches cuck, fazer vocês sentirem vontade de ver um outro camarada, sabe, se divertindo com a sua senhora. Pois é. Aí você vai falar assim, não, mas eu assisti um tempo e nunca tive essa vontade. Tá, de repente, tá? Só que pensa comigo. Você, cara, quando assiste uma situação ali, né, um filminho, se você for um cara comum, você vai provavelmente assistir muito filmezinho que tem um casal, um cara e uma mina. Então você está ensinando o seu cérebro a se estimular vendo um camarada, sabe, gerar ali uma diversão para uma mina, porque você não está participando do ato, tá? Quando a gente fala dessa questão toda, a gente está falando de dessensibilização da dopamina. Dopamina é basicamente a substância química em nosso cérebro que cria a sensação de prazer. Ela é liberada, sim, eu tô lendo, tá? Sempre que realizamos atividades prazerosas, como comer comida saborosa ou desfrutar de pimba. Filmes adultos inundam o cérebro com dopamina, muito mais do que precisamos. Ficamos sobrecarregados com dopamina e prazer. Vocês estão entendendo? Basicamente você está condicionando o teu cérebro a se acostumar com muito mais prazer com a cena do que com o mundo prático. Com o tempo, nos acostumamos a ter níveis elevados de dopamina. Eles se tornam mais normais e não sentimos tanto prazer com eles, no caso, o normal de antes, tá? Ficamos dessensibilizados. Então, começamos a precisar de mais e mais estímulo para alcançar o mesmo nível de prazer. E aqui diz, né? A prática, né, do cuck, enfim, né, é obviamente estressante. Quando assistimos a esse tipo de conteúdo, recebemos uma dose extra de estimulação que buscamos quando estamos dessensibilizados à dopamina. Olha só que interessante. Sabe quando você era adolescente, que você só precisava da sua imaginação para ter um estímulo? Se você passa muito tempo assistindo o filminho, tenta depois de uns meses você ter esse mesmo estímulo sem nada visual. Entende onde eu quero chegar, cara? Você dessensibiliza você mesmo, cara. Aí que diz, por que o cuck, né, em vez de outros fetiches? Isso ocorre devido à forma como os fetiches se desenvolvem. Não tem nada a ver com filmes adultos, mas nesse caso eles podem agir como gatilho, que leva você a buscar essa dose extra e descobrir os fetiches ocultos que existem dentro de você. Os fetiches se formam devido a seus medos, sentimentos, associações e necessidades não atendidas. Os filmes adultos podem ajudar a você a entrar em contato com esses aspectos e descobrir, enfim, né, o prazer a partir deles. Como assim esse bagulho do cuck? Se você chega num estágio muito profundo desse vício em filme adulto, cara, o que vai acontecer é que você não vai conseguir mais, sabe, ter estímulos organicamente só com aquilo que você vê na sua frente no mundo prático. Ou até mesmo, sabe, aqueles caras que são viciados em bagulho hardcore, algo prático, comum, eles não vão ter, tá ligado, mais estímulo. Enquanto que ele simplesmente condicionou o seu cérebro a ficar vendo sempre um camarada ali, mano, dando diversão pra uma senhora, né, pra uma jovem senhora. Quando o seu cérebro se condiciona a isso, aquilo passa a ser algo ainda estimulante pro camarada. Uma coisa leva a outra, enfim, tá? Não se surpreenda se você, de repente, se pegar achando legal essa ideia, tá? Não se surpreenda se, de repente, você começar a ter pensamentos de, enfim, né, de compartilhar ali, sabe, a companhia da sua senhora com outro camarada. Complicado, cara, complicado, tá? O meu conselho, mano, de irmão, fique longe desse tipo de coisa, tá? Condicione a sua mente a querer conversar com mulheres do mundo real, a entender que elas são reais e são diferentes do que é pintado nos filminhos, e sobretudo que você tem que socializar, irmão. Você tem que desenvolver uma vida, sabe? Se desenvolva, conheça mulheres de mundo prático. Catálogos são irreais, esse negócio de, sabe, de inteligência artificial. Enfim, fica longe desse tipo de porcaria, mano. Você é um cara humano e você tem uma vida humana pra viver. Vá, tá? E vamos comentar o que você acha disso aí, meus caros, porque é um papo muito necessário, tá? Por hoje é só, fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo numa santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui!